Olá, amigos e amigas da Casa Espírita André Luiz, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. E a gente vem mais uma vez para fazer um estudo dessa nossa doutrina, essa doutrina que nos consola, que nos orienta e que nos dá segurança para que a gente possa continuar a nossa vida buscando o nosso melhor. E para o estudo de hoje, a gente escolheu um texto que está na Revista Espírita, de 1865. Esse texto tem como título O Espiritismo e a Cólera. E esse texto, Kardec, né, vem falar sobre essa comparação, né, que os adversários do espiritismo estavam fazendo, essa comparação do espiritismo com uma peste que tomava conta de toda a humanidade. Ele começa o texto de uma forma até meio brincalhona, vamos assim dizer, porque ele diz assim que assim como ele faz uma comparação, né, com a perseguição que era feita aos cristãos lá em Roma, e ele diz que em pleno século XIX o mais surpreendente era que até os jornais, né, que se diziam falar em nome da razão, que se arvoravam em ser os campeões de todas as liberdades, e em particular da liberdade de consciência, vinham publicando artigos fazendo essa comparação e estimulando essa perseguição ao espiritismo. Ele só diz que, pelo menos naquela época, não tinham-se os leões, né? Os espíritas não estavam sendo jogados aos leões, às feras, e que isso já era um progresso, né? Então, de brincadeira, ele levava isso. Mas depois, de uma forma educada, né, ele faz esse artigo, né, sobre a pandemia da cólera, e é importante, né, que a gente se lembre que de 1840, eu nem sabia que era essa data, de 1845 a 1860, houve essa terceira onda de pandemia de cólera, que ceifou muitas vidas no mundo todo. Os historiadores acham que até que foi o advento, né, que causou maiores número de mortes no século XIX, né? A cólera, que era uma doença que se adquire através da ingestão de líquidos ou alimentos contaminados, né? E nesse artigo, Kardec traz um texto que chega para ele de Constantinopla, de um advogado, e nesse texto, né, que eu vou ler agora para vocês, ele vem falando sobre essa pandemia lá na cidade de Constantinopla. Então ele diz assim: os jornais vos informaram do rigor com que o terrível flagelo acaba de assolar toda a nossa cidade e seus arredores, posto a atenuar seus efeitos desastrosos. Algumas pessoas que se dizem bem informadas elevam o número de coléricos mortos a 70.000 e outros a cerca de 100.000. A verdade é que fomos rudemente provados e podeis imaginar as dores e o luto geral de nossas populações. É principalmente nesses tristes momentos dessa horrenda epidemia que a fé e a crença espírita dão coragem. Acabam de dar a mais verídica das provas. Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas em que os seres são recompensados segundo seu mérito e seu grau de adiantamento? Quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós todos, espíritas de Constantinopla, que como sabeis somos bastante numerosos, devamos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha à nossa volta. Digo isso tanto mais quanto foi constatado aqui e alhures que o medo é o prenúncio mais perigoso da cólera, como a ignorância infeliz se torna uma fonte de contágio. Repus Filho, advogado. E aí, Kardec, né, já diz, já refuta essa ideia, né, desse advogado de acreditar que a fé espírita fosse uma garantia contra a doença, contra a cólera,
né? Mas Kardec também diz que já era conhecido que o medo, né? Que essa questão do medo, que o artigo também traz sobre isso, né? Enfraquece o moral e o físico, né? Porque torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis a certas doenças. Então, Kardec, ele discorda dessa tese, né, que esse advogado diz que a fé espírita poderia ser o antídoto, né, contra a cólera, mas ele traz que é importante também ressaltar que essa abordagem, no sentido do que o conhecimento da doutrina nos traz, né, de força moral, que isso sim, que isso é capaz de nos preservar de muitas doenças. Por quê? Porque acreditar, né, que a vida não é só isso, que na imortalidade da alma, das vidas sucessivas, nos deve trazer, né, essa tranquilidade. E essa tranquilidade, é claro, que vai refletir no nosso sistema imunológico. Já é provado, né? A ciência prova hoje mais do que nunca a questão desse binômio da fé e a saúde, né? A ciência tem provado a importância da fé para vários tratamentos de várias doenças, né? Mas essa fé não se limita à crença espírita, é a fé em si, né? Não precisa ser espírita. Tendo fé, ajuda nessa manutenção desse nosso corpo físico. E aí, Kardec destaca, né, a importância de repente, o espírita estar mais imune pela essa nossa crença na imortalidade da alma, que o espírita não deve ter temor à morte. Então, sabendo que a vida segue em outras dimensões, né, que nós não acreditamos na morte, que a vida segue, isso pode nos dar força, né, esse alicerce moral que esse advogado também diz aí nesse artigo, nessa escrita que ele fez para Kardec, né? Agora, Kardec salienta para nós nesse artigo, falando sobre a cólera, e esse artigo, se vocês lerem ele na íntegra, e aí eu já recomendo a leitura dele na íntegra, né? A Revista Espírita é facinho de baixar no computador, é só pôr lá no Google Revista Espírita. E aí o artigo é de 1865, novembro de 1865, página 440. Então aí Kardec destaca que o fato de não temer a morte, né, não significa que nós espíritas não devemos dar valor à vida, né? Não significa que a gente não vá tomar as medidas sanitárias, as medidas de prevenção da doença, né? Porque isso seria o quê? Seria um suicídio, né? Não tomar, não seguir as medidas sanitárias. Então ele diz que se a gente não tem esse apego à vida no sentido de prolongar a nossa vida, nós devemos ter esse desejo de progredir, de continuar vivendo, de seguir as regras. Então, o que seria hoje, né? Seguir essas medidas sanitárias, né? O que a gente está vendo aí, das precauções que a gente deve tomar, de usar o álcool gel, de tirar a roupa quando chega em casa, quando tem a necessidade de sair, usar máscara, né? Porque algumas pessoas têm realmente a necessidade de sair, porque não podem abandonar a sua frente de trabalho, seja porque é um serviço essencial ou porque ele precisa realmente ganhar aquele ganha-pão do dia a dia. E então, mas que use tudo que tem sido colocado de prevenção para que ele não se exponha à doença. E Kardec também vem comentando sobre a importância, né, da serenidade, né, para essa saúde emocional e mental. E ele fala, né, a serenidade que deve ser trabalhada e conquistada por todos nós.
através da oração, através da meditação, dessa viagem interior, né, de autoconhecimento. A Kardec fala, inclusive, no artigo, da questão da mudança de hábitos. Ele diz assim, ele fala assim, ó, sabe-se que os excessos de todo gênero são uma das causas que mais predispõem à epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar a qual muita gente tem dificuldade de submeter-se. Pois bem, espírita, por efeito de suas crenças e da maneira pela qual o objetivo da vida presente, o resultado da vida futura, modifica profundamente os seus hábitos. Em vez de viver para comer, come para viver. Não pratica nenhum excesso, não vive como um cenobita. Assim usa de tudo, mas não abusa de nada. Então a gente sempre diz isso, né? A gente sempre vê palestrantes dizendo isso, né? Que a doutrina espírita não proíbe nada, mas que a gente deve praticar, né? Não praticar nenhum excesso. Então ele fala sobre essa mudança de hábitos no comer, né? No viver, não praticar os excessos, porque é isso que a gente vinha praticando até então, né? Seja no que entra pela boca, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes, né? E Kardec traz também a questão, ele traz um texto no final aí do artigo do Dr. Demower, que ele também fala sobre essa questão, né, da importância da higiene. Esse doutor, ele acentua a importância da higiene para se evitar os resfriados, ele falava assim, né? Parece até que ele está falando, né, dessa humanidade vigente dos dias atuais, né? Ele fala sobre a questão de manter a calma, manter a fé, mas assim que tiver os primeiros sintomas da doença, já procurar ajuda. Então eu fico imaginando, antigamente era muito mais difícil procurar essa ajuda. Hoje a gente tem, né? Acho que foi a Carmen que colocou para nós um serviço de médico virtual. Se você sentiu sintomas, para você acessar e conversar com esse médico virtual, você nem precisa se arriscar indo numa UPA, entrando numa fila, né? E congestionando também o sistema de saúde. Hoje a gente tem até isso que facilita, né? E esse Dr. Demower, que fala sobre a importância da higiene e também sobre a importância de assim que não se ignorar os primeiros sintomas, né, para que possamos seguir as recomendações específicas. É claro que ele falava sobre a cólera, mas se aplica muito bem, né, para esse momento que a gente passa do coronavírus. E esse próprio Dr. Demower toca no assunto, né, do temperamento espiritual, que se refere a essa nossa saúde emocional e mental, né? Que a gente deve evitar as mágoas, as tristezas, as angústias, né? Investindo na mandura, na amorosidade, na tranquilidade, no perdão, que tudo isso ajuda, né? Ajudar a nossa saúde. Agora, quanto a essa questão da serenidade, né? Que deve ser trabalhada, é fundamental para o nosso equilíbrio. A gente tem visto muitas reportagens, muitos artigos. Eu faço parte de um grupo lá do CAPS do Paulo de Tarso, do Hospital Paulo de Tarso, e um dos médicos tem colocado vários artigos para nós ali, trabalhando essa questão de como a psicologia e a psiquiatria estão preocupados, né? Porque nesse momento de pandemia, de quarentena, muitas pessoas não estão conseguindo a serenidade, né, para enfrentar tudo isso, esse medo, esse pavor, não só da morte, mas de como será a vida, né? A vida seja em família, no trabalho, a vida como a gente conhecia antigamente, e que com certeza ela está mudando, ela já mudou, né? Então as pessoas estão com muita ansiedade, muito temerosas,
com muitas preocupações, e tudo isso está refletindo no nosso psique, né? Então eles já falam dessas doenças e inclusive do aumento das pessoas com depressão, e inclusive aumento também do suicídio. Então tem vários canais que a gente pode acessar, que a gente pode indicar para as pessoas de atendimento psicológico, de atendimento, temos aí o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que está atendendo as pessoas também. Então, a importância da gente trabalhar isso, trabalhar a nossa serenidade, porque a gente é colocado à prova, né? A gente liga um jornal, a gente acessa uma rede social e a gente vê tanta coisa, é tanta discussão, é tanta tristeza também, né, de coisas, de pessoas que estão se aproveitando desse momento, seja no poder público ou no poder privado, e aí a gente deve trabalhar para poder conquistar essa serenidade perante de tudo isso, para encarar tudo isso com serenidade. E aí Kardec fala sobre a meditação, sobre a viagem interior, o autoconhecimento e a conquista dessa serenidade. Então, para terminar a nossa reflexão, né, eu já deixo indicado, né, para que leiam esse texto que é tão atual, de 1865, mas muito atual, o Espiritismo e a Cólera, na página 440 da Revista Espírita de 1865, mas aí eu vou terminar fazendo a leitura de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 168, que fala sobre a meditação. E aí começa com Marcos, capítulo 6, versículo 32. E saíram no barco para um lugar ermo em particular. Na meditação. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doam-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-se por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe o coração valoroso na fé e na realização. E seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Então, esse lugar, né, ermo, em particular, que a Valéria, se eu não me engano, falou também, né? Esse nosso deserto, esse nosso lugar no deserto, que a gente possa buscar esse lugar ermo dentro de nós mesmos. Existem uma série de vídeos inclusive de Divaldo Franco, que nos ensina a meditar. Que a gente possa começar, nem que seja com 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, mas tentar fazer isso todo dia, buscando o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, buscando esse nosso autoconhecimento, que isso com certeza vai nos ajudar para a nossa evolução, para a nossa serenidade. E a gente evoluindo, a gente serenando, a gente consegue agir no ambiente onde a gente está,
né? Passando essa serenidade para os nossos familiares, para as pessoas que contactam com a gente. Então, que a gente possa buscar esses ensinamentos maravilhosos. Joana de Ângeles também fala muito sobre a questão da meditação. Divaldo tem falado muito sobre o autoconhecimento. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos de quarentena, esses momentos que a gente está mais em casa, quem está mais em casa, mas mesmo quem não está em casa, comece com 5 minutos por dia, depois vai aumentando e vocês vão ver o quanto isso é bom para nós mesmos, o quanto isso é salutar, o quanto isso nos ajuda a nos preservar, a preservar a nossa saúde física e espiritual. Então, a gente vai ficando por aqui, desejando que todos fiquem bem, na paz de Jesus, com muita serenidade, com muita gratidão e lembrando sempre que Jesus está no comando dessa nave e que somos filhos de Deus e que nos momentos mais difíceis Ele está ali para estender a mão para que a gente segure nela e continue firme na nossa jornada. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo estudo.